Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Mara, sou artista reborn e te ajudo a transformar vidas criando bebês hipernaturais do absoluto zero. Hoje nós vamos falar sobre bebês orientais. Quais são as características? O que nós temos que observar para criar bebês orientais? São muitas as características e muitos os passos que nós temos que seguir pesquisando antes de começar a fazer a pintura de um bebê oriental. Então, precisamos antes pesquisar fotos de bebês reais, para que a gente possa saturar essas fotos, para que a gente possa observar todos os detalhes, as características, a cor da pele, a cor dos olhos, o tamanho dos olhos, o formato dos olhos. São muitas as características e nem todos os bebês orientais são iguais. Hoje eu vou fazer dessa live uma aula bem didática. Então, quem for entrando e tiver perguntas, vai deixando as perguntas que eu vou responder mais no final, para que a gente não perca essa didática, para que a gente não perca o fio dessa meada, já que é um assunto que aborda tantos pequenos detalhes, ok? Então, assim, vamos começar. Primeiro, vamos pesquisar fotos de bebês reais. Vamos saturar essas fotos, vamos aumentar, ampliar a internet, o celular, o seu computador, te dá essa facilidade hoje em dia de saturar as fotos, de aumentar, de ver mais a pigmentação, de ver mais os pequenos detalhes, né? Então, o primeiro passo seria esse, tá? Nós vamos ver a cor das bochechas, a coloração das bochechas. Nós vamos ver a coloração dos olhos, os cílios, a proporção dos cílios. Nós vamos ver a cor das sobrancelhas, vamos ver a cor dos cabelinhos, vamos verificar todos esses detalhes e vamos anotar. Porque anotando nós vamos ter ali tudo passo a passo, as cores e os detalhes que nós temos que ficar atentos para construir um bebê oriental. Estamos falando de construir um bebê. Então, nós temos que ver fotos de crianças pequenas, de crianças recém-nascidas, né? Vamos ver esses detalhes, vamos procurar pesquisar os mínimos detalhes. Olá para quem está entrando, boa tarde, sejam bem-vindas, tá? E vamos continuar falando sobre essas características. Anote tudo, anote todos os detalhes. Orientais. O que você entende por orientais? Quando se fala no Brasil em orientais, pensa-se imediatamente nos japoneses, né? Temos uma influência, bastante influência japonesa no Brasil, muita imigração japonesa. Mas temos também os chineses e talvez num número menor os coreanos também, né? Então, se estamos falando de orientais, estamos falando dessas pessoas, dos asiáticos, dessas pessoas que moram do outro lado do mundo e têm suas características muito marcadinhas, muito claras, muito evidentes, né? Então, esses detalhes nós vamos começar planejando. Você resolveu que você vai fazer um bebê oriental. Começa a anotar, começa a prestar atenção, começa a pesquisar antes de qualquer coisa. Antes de comprar um kit, antes de comprar aquela cabecinha, aqueles bracinhos, aquelas perninhas que você acha que você com a pintura vai conseguir transformar num bebê oriental, né? São muitas variáveis. Então, vamos lá prestar atenção.
digo para você anotar porque eu fiz questão de pesquisar muito, de procurar e de anotar. Embora eu tenha netos que são descendentes de uma mãe chinesa, eu tenho toda essa informação. Embora os meus netos chineses moravam no Japão, fui muitas vezes ao Japão, então tenho bastante informação a respeito de cor de pele, de formato de olhos, cor de cabelo, textura de cabelo. Tive japoneses morando na minha casa por um período, convivi bastante com os japoneses, amigos do meu filho, e sou do Paraná, onde é uma região que tem muitos japoneses, tá? Fui vizinha de japoneses, então essas informações eu já tenho, né? Elas já estão incutidas em mim, mas eu fui pesquisar a respeito de todas as características para que a gente possa construir esse bebê. Nós vamos criar um bebê. Cada um cria do seu jeito, cada um cria a sua arte. Boa tarde para todos que estão entrando agora, tá? Estamos aqui falando dos bebês orientais e de como nós vamos construir esse bebê, como nós vamos construir essas características. Então, se puder anotar, anote. Se quiser fazer pergunta, eu vou responder mais lá no final, que eu acho que fica mais coerente perguntar sobre o assunto, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver. Para você escolher um kit que mais se assemelhe com o plano que você quer fazer para construir um bebê, vamos prestar atenção, vamos por partes. Os olhos. As pessoas julgam que os olhos são todos iguais, né? Não são. São orientais, mas são diferentes. Por exemplo, os japoneses. Os japoneses têm os olhos mais puxadinhos para cima. Os chineses mais puxadinhos para baixo e mais arredondados, né? Os coreanos têm os olhos menores, bem menores. E as pálpebras? As pálpebras são todas lisas, né? Não tem essa dobrinha da pálpebra que nós temos, né? Que os europeus têm, que o pessoal mais da América tem essa pálpebra com essa dobra. Eles não têm. É uma pálpebra lisa, né? Com todas as suas características. Isso faz diferença no japonês, no chinês e no coreano, tá? Então, preste atenção nas pálpebras, nas dobrinhas. Quando for ver as fotos, for ampliar as fotos, for saturar as fotos, olha a cor também no entorno dos olhos, né? A cor da pálpebra embaixo dos olhos, a cor da pálpebra em cima, se eles mostram as veinhas como nós, né? Eles têm uma pele um pouco mais densa, eu sei isso de experiência, porque tenho netos orientais, né? Então a pele é um pouco mais densa e o fato de ser um pouquinho mais densa não mostra tanto essas veinhas que a gente vê mais aqui para o sul do Brasil, mais para a pele muito mais clara, embora eles tenham pele clara, né? Mas é uma pele com uma consistência diferente da nossa. Então, vamos prestando atenção em todos esses detalhes. No rosto, o que nós vamos observar no rosto dos orientais? Vamos construir. Que oriental você quer fazer? Qual é o tipo de oriental que você quer fazer? Você quer fazer ele japonês? Você quer fazer ele chinês? Você quer fazer ele coreano? Você quer fazer ele lá de outra região mais longe, lá no Himalaia, que tem uns tracinhos diferentes? Presta atenção, escolhe, porque isso vai ser importante também na escolha do kit que você vai fazer para você construir esse bebê, tá? Então, vamos lá. Os olhos dos japoneses já falamos, mais para cima, puxadinhos. Para os chineses, para baixo e mais redondinhos. Dos coreanos, mais juntinhos, ok? As pálpebras são lisas e o rosto? O rosto dos japoneses, ele é um pouco mais longo e mais largo, tá? Fiquei muito tempo no Japão e
olhei muito esse detalhe. É realmente isso. O japonês que a gente conhece aqui no Brasil, ele tem misturas, né? Muitas misturas de raça já. Mas o japonês lá no Japão, o japonês puro de origem, ele tem esse rosto um pouco mais longo e tempo mais larguinho, tá? Os chineses, que é o caso dos meus netos, embora tenha mistura, porque o meu filho é brasileiro, os chineses, a minha nora é chinesa puríssima, eles têm o rosto redondinho, bem redondinho, tá? Eles têm uma boquinha mais carnuda, os chineses têm uma boca mais carnuda, e então as misturas também tornam a boca um pouco mais desenhada, né? Mas tem o nariz pequenininho e achatadinho. Os japoneses têm o nariz pequenininho e mais afiladinho, tá? O japonês que morou na minha casa tinha um narizinho muito fino e pequenininho. Os chineses são pequenos, mas são mais abertinhos, mais achatadinhos, tá? Os coreanos. Os coreanos têm o rosto mais quadrado, bem mais quadrado. Se alguém aí assiste filmes coreanos, presta atenção nisso, que o rosto é bem mais quadrado, mais anguloso, na verdade, eles têm um queixo maior, né? Um queixo mais largo, maior, o que mais aparece, né, nos coreanos. A maçã do rosto dos coreanos ela é mais alta, é mais para cima, é mais nessa região aqui, mais cheinha, tá? E a boca é menorzinha e carnuda. Então, são muitas características que separam os asiáticos em questão de fisionomia, né? São biotipos diferentes, tá? Eu, quando anoto, até desenho. Tudo que eu anoto, eu desenho para que eu não perca essa referência nunca, embora eu já tenha essa referência na prática. Mas é importante anotar, tá? Que mais? A pele. A pele parece tudo igual, né? Tem uma pele clara. Os orientais são branquinhos, mais ou menos. Os meus netos já se reconhecem amarelos, eles não dizem que eles são branquinhos, embora sejam brancos mais amarelados, como uma amêndoa, não é um branco puro, como uma pérola, né? É um branco um pouquinho mais amarelado. Os japoneses têm a pele um pouquinho mais azeitona, eu diria. Né? Ele tem uma pele branca, mas é um puxadinho assim, ele tem um tonzinho que seria como se tomasse um solzinho de vez em quando, sabe? Então, são mais, num sentido mais amareladinho, mas não tanto quanto os chineses, tá? Os chineses, eles têm uma pele um pouco mais amêndoas mesmo, tom de amêndoas mesmo, tá? E os coreanos, esses sim, têm uma pele mais branca, isso, mais oliva, realmente. E os coreanos têm realmente aquela pele de porcelana que se espera, né? Que seja branco, muito branco. Exatamente. Então, os coreanos são muito mais brancos, tá? Se você tem na sua vizinhança crianças, na escola dos seus filhos, alguns orientais, presta atenção, né? Olha, presta atenção, veja fotos na internet, tem tantos sites, tanta coisa que mostram fotos de crianças, de pessoas reais, de bebês reais. Procure sempre fotos de bebês recém-nascidos, porque vai te dar uma referência para os bebês que você vai fazer, né? Que mais que nós vamos falar aqui? Dos cabelos. Os cabelos escuros, eles predominam entre os orientais. Eles são o castanho muito escuro, que você quase acha que são pretos, ou eles são aquele preto muito escuro, mas diferente dos japoneses que nós conhecemos no Brasil. Os japoneses no Japão eles têm um cabelo muito preto, mas muito grosso e muito fosco, talvez pelo clima, muito fosco, sabe? Quando a gente anda na rua no Japão, a gente sente muito a eletricidade, muito na roupa, muito no cabelo. Faz muita diferença pra gente quando a gente está lá, o nosso cabelo fica diferente, o cabelo deles é diferente do japonês que nós conhecemos aqui. A minha nora tem um cabelo, ela é chinesa pura, tem um cabelo muito preto, muito liso e muito brilhante, diferente do japonês. E o coreano
tende mais para um castanho bem escuro, quase preto, mas também tem o preto. Junto com isso, tem os cílios muito escuros, né? Dependendo da procedência, se a pessoa ela não tem nenhum tipo de mistura, essa pálpebra, às vezes, ela permite que o cílio fique na pontinha, viradinho para cima e longo. Mas na maioria, eu, por exemplo, quando fiz bebês orientais, a pálpebra ela tinha uma curvinha para baixo. Então o olhinho era bem enterradinho, ficava aquela curvinha para baixo. Então o cílio, ele quase não aparecia. Tanto que na minha pintura eu pintei pequenos cílios bem delicados, porque se eu implantasse, eles iam ficar quase que na frente dos olhos, né? Como é um bebê que quase que não vai piscar, porque é uma arte, é uma pintura, então ele não tem o movimento. Os meus netos, que são descendentes de mãe chinesa, têm cílios muito longos, muitos cílios e muito longos, mas sempre castanho escuro ou preto. Então, essa é uma característica importante. Ou você implanta cílios ou você pinta cílios. Colocar cílios de fita, colocar aqueles cílios que colam, não funciona para os bebês orientais, para a arte reborn nos bebês orientais. Tá? Isso não funciona, já testei, não funciona realmente. As sobrancelhas, elas são as dos japoneses muito retas, muito retas. A dos chineses, elas têm uma distância entre os cílios e a sobrancelha muito diferente das nossas. É muito alta a sobrancelha. Ela até tem uma certa curvatura para baixo, ela é um pouquinho afastada, ela não tem essa curvatura mais próxima do nariz, ela é um pouquinho mais afastada. Tem pelos bastante, mas elas são pelos finos, não fazem volume, tá? Já os coreanos têm as sobrancelhas muito saindo da região aqui e subindo mais e caindo lá na ponta. Então ela sai daqui, inclina e cai na pontinha. A dos chineses ela rala, sai de longe daqui e ela até tem uma certa inclinação aqui no final. A dos japoneses ela é mais reta. Os japoneses têm as sobrancelhas, os cílios e os lábios muito retos, tá? Bem retinhos mesmo, mais finos e retos. Os chineses têm a boca mais carnudinha e os coreanos a boca estreita e carnuda, tá? São detalhes mesmo para a gente anotar, para quando for procurar que bebê eu vou fazer, que kit eu vou comprar, pensar nessas coisas, porque isso faz diferença. É isso que vai dar o realismo que a gente procura, tá bom? Que mais que nós vamos falar sobre a pele, sobre os cílios, as sobrancelhas, né? O formato das sobrancelhas, o formato dos olhos, a cor dos olhos. A cor dos olhos é importante. Normalmente são muito escuros. A dos chineses são redondos, muito redondos. Então, quando você vai fazer um kit que tenha uma abertura menor, vai ter que pensar muito em que dinâmica você vai usar para construir esse bebezinho, como que você vai fazer para que essa pupila apareça e apareça um pouquinho do branco dos olhos. Então, nessa hora de escolher o olho, você tem que pedir que seja com uma íris menor, com um pouquinho mais de branco aparecendo. Não dá para comprar esses olhos que às vezes a gente compra pela internet, que vem em grande quantidade. Tem que escolher de uma procedência. Você diz, olha, eu estou fazendo um kit oriental, eu estou colocando tais características e essas características me pedem um olho que apareça mais o branco dos olhos ou que apareça menos, né? Dependendo da abertura dos olhos que você vai colocar. Qualidade dos cabelos é importantíssimo. Ah, mas é um cabelo preto? Sim, e nesse caso, se você faz um bebê com toda essa estrutura, com todos os detalhes, mas para o chinês, você vai ter um bebê com cabelo preto muito liso, muito liso. E a colocação do cabelo é sempre mais alta do que a dos japoneses. Os japoneses já têm um cabelo um pouquinho mais baixo, menos liso, mais grosso. Quando nasce, normalmente tem os cabelos bem espetados, tá? Bem espetados. E os chineses têm essa característica. Então, nessa hora, você pode até optar pela fibra Beltex,
uma Biotex de qualidade, com brilho bom, com uma textura, com movimento, tá? Então tem que ver a procedência de onde você vai comprar. O mohair, ele é maravilhoso, mas ele é um pouco mais fosco, né? Então, na hora de construir um oriental, essa característica do mohair vai ter que estudar muito, ver que cabelo você vai comprar. Pergunta lá para o seu fornecedor qual é o que tem mais brilho, qual que você acha que é mais escuro, um castanho bem escuro, né? Para que essas características fiquem de uma forma bem harmônica para construir um bebê oriental, tá? E a pele, o tom de base da pele. Isso é muito importante. Na hora de construir a tonalidade da pele, pensar o quanto você vai colocar de amarelinho, o quanto você vai colocar de tonalidade de pele, o quanto vai ser rosado. Os japoneses, eles têm umas bochechas muito vermelhas, muito vermelhas. Já os chineses, que eu fui receber quando nasceram os meus 2 netos, não tem essa característica. Não tem, eles não são vermelhos. Nunca, nem quando nascem, nem no dia que nascem, nem é bem diferente mesmo, tá? A pele é o mais difícil, com certeza. A construção da pele é o mais difícil. Por isso, a importância para quem chegou depois e não viu lá no começo, que eu disse que o importante é pegar fotos de bebês reais e saturar, aumentar para ver as cores, tá? Se alguém tiver dúvidas, tiver perguntas, pode fazer perguntas, pode ir perguntando aqui que eu vou comentando e vou respondendo, ok? Eu só deixei para fazer mais para o final para que eu não perdesse o fio da meada e que para você entendesse a sequência dessa construção, tá? Porque é mais difícil quando de repente eu interrompo e esqueço de falar. Às vezes pode acontecer pelo fato de eu estar respondendo e eu ter esquecido de falar alguma coisa importante. Então, se tem questões, se tem perguntas, façam as perguntas, tá? Que eu estou aqui, estou vendo que vocês entraram, as minhas amigas todas. Parece que não é tão marcada. Então, vamos lá. As têmporas. Pois é, todos esses detalhes precisa você pegar as fotos, saturar para ver o que você vai colocar de marcação. O seu kit, quando você chegar a essa conclusão, fiz essa pesquisa, olhei tudo que eu preciso, as cores que você vai usar, o cabelo que você vai usar, você fez lá a sua compra, comprou o material que você vai construir o seu bebê e vai usar também da sua criatividade, claro. Então, você precisa, na hora da compra do kit, procurar kits que já tenham algumas marcações, às vezes não tem nenhuma. O kit que eu coloquei, por exemplo, ali no story para chamada, ele tem o rosto bem redondinho, bem gordinho, mas ele tem um queixinho, deu para perceber que ele tem um queixinho a mais aqui? Então, essas características fazem bastante diferença. Presta atenção na hora de comprar o kit. Ah, eu vou escolher. Pergunta ao fornecedor. Eu vou fazer um bebê oriental. Eu escolhi fazer um bebê com características chinesas, ou japonesas, ou coreanas, né? Então, faça essa pergunta para o seu fornecedor. Ele vende o kit, ele sabe o que está vendendo, ele sabe as características, ele sabe, ou ele vai te mandar fotos dos kits que ele tem disponível, que sejam orientais, e você vai estudar ali e ver o que você escolheu para fazer o seu trabalho, tá? Que cores você vai usar? O rosado é aquele vermelho? Não, ele já é mais rosadinho, ele já tem traços delicados, né? A marcação dos olhos é importante. Lembre que o oriental, o que mais chama atenção são os olhos, né? A gente, quando anda na rua, de longe você percebe, quando você vê um oriental, vê um bebezinho oriental, o quanto os olhos chamam atenção, independente deles serem viradinhos, puxadinhos para cima, puxadinhos para baixo, independente do que seja, né? Você vai perceber a diferença. Então, o que chama atenção é os olhos. Essa marcação do olho é importante. Que cores ele tem no entorno dos olhos, né? Ele é mais roxinho, ele é mais escurinho.
Cada um tem uma característica, todos nós temos, né? Essa variação. E por que que eles têm olhos tão apertadinhos? Alguém sabe me dizer por quê que eles, os orientais, os asiáticos em geral, têm os olhos tão apertadinhos? Pois é, são bem delicados mesmo, exatamente isso, Débora. Eles são delicados, né? A construção da pele é mais difícil, como diz a Nanda, eu estou vendo aqui, tá? E vi que alguém falou que assim que não é tão marcada. Então, por que que eles têm o olho tão apertadinho? Sabe quando você tem dificuldade de enxergar e você, para focar, você precisa, de repente, se você tem um problema com a claridade e você precisa apertar os olhos para enxergar? Os orientais já vêm com isso de fábrica, porque eles moram numa região fria, neve, claridade bastante, né? Eles moram próximo ao Himalaia, são lugares que neva muito, que é muito frio. Eles têm isso de natureza, para que eles não sintam os olhos tão ofuscados, para que eles enxerguem bem, para que eles tenham uma visão bem boa. Então é por isso, você vê que a natureza é sábia, né? As pessoas elas estão de acordo com as suas características nas suas regiões com autodefesa, né? Elas já vêm de fábrica, né? Então, são coisas assim que às vezes a gente não entende, né? Ah, por que que é tão amendoado, é tão puxadinho para cima? Nossa, tem uns que você enxerga e são risquinhos. E eu, estando no Japão, eu via muito a diferença dos idosos, muito idosos, tá? E dos mais jovens, porque já existe uma diversidade no próprio país, embora não seja como no Brasil, quando você está no Japão, você claramente é estrangeiro. Eles não querem saber de onde você é estrangeiro, né? Eles são japoneses. Não é como no Brasil que nós temos pessoas de todos os lugares, né? Eles são japoneses, o país é deles, a cultura é deles, eles valorizam muito a cultura, eles valorizam tudo, a roupa, a alimentação, o jeito de falar, o jeito de se mostrar, eles são 100% japoneses. Mas a gente vê que os idosos têm tracinhos muito diferentes. São olhinhos mais fechadinhos, muito mais fechadinhos. O nariz é diferente. A boca do japonês idoso mal se vê. E eles não são idosos, quando a gente fala idosos, pensa uma pessoa já se desmanchando. Não. Eles são idosos com muita idade e com uma postura muito boa, eles trabalham fora, eles fazem servicinhos, ganham por hora, tem senhorinhas de idade que trabalham e que ganham por hora, todos eles têm 2, 3 horinhas por dia que eles trabalham em lugares diferentes, trabalham no correio, no mercado, então todo mundo trabalha e eles vêm de uma cultura que eles precisaram trabalhar e construir e ser, sabe, muito porretas para se desenvolver, para viver, porque eles vêm de um tempo de guerra, eles vêm de um tempo em que a fome assolava o mundo e eles se mantiveram e eles mantêm a cultura deles, eles têm orgulho de ser quem eles são. Então, estando no Japão, eu observei muito isso, bastante. Todas as vezes que eu fui para o Japão, eu nunca fiquei pouco tempo. Acho que a primeira vez que eu fui, que eu fiquei, se não me engano, 15 dias. A partir daí, eu sempre fiquei de 2 a 3 meses no Japão. Então, eu vi muito isso. Tem os japoneses remanescentes da bomba, sabe? Da bomba, aquela de Hiroshima, tá? Eu fui em Hiroshima, eu vi as pessoas, a postura, o tamanho, eles são menores, eles são mais arqueadinhos, tá? Então existe uma cultura japonesa que você vê desfilar na sua frente ali na rua. E tem muitos chineses também no Japão. A minha nora é chinesa, morou no Japão uma vida toda. Ela tem uma cultura japonesa incrível, ela fala muito bem o japonês. Eu tenho netos que eu vejo características nossas, vejo características da minha nora, que, né, físicas da minha nora chinesa, mas uma postura muito japonesa também,
sabe? Então, são coisas assim que a gente tem que observar. Então, como é que eu vou dizer? Ah, eu vou fazer um bebê reborn oriental, eu vou comprar um kit oriental, vou só pintar. E cadê a informação, né? Cadê? Da mesma forma que nós fizemos um bebê moreno, um bebê afro, nós fomos atrás dos detalhes. Ninguém faz um bebê moreno com uma boquinha pequenininha que quase não se vê, porque as pessoas morenas, elas têm uma boca um pouco maior, mais larga. No Brasil somos todos descendentes, né? Todos descendentes, todos afrodescendentes. Ninguém aqui chegou aqui puro, né? Nós somos descendentes de várias raças. Nós temos muitas influências, né? Então, assim, eu espero que essa pesquisa você vai poder assistir novamente, anotar, e quando você decidir fazer um bebê oriental, lembre de prestar atenção nessas características, tá? Então, não esqueça que precisa pesquisar tudo, né? Anatomia, né? Exatamente. Pense na anatomia. Pense no biotipo, né? Tipo físico de cada pessoa, de cada ser, de cada bebê, de tudo que você vai construir, tá? Então é bem importante isso. Sempre que vai fazer, eu faço bebês, bebês ultra realistas, hiper realistas. E começa o realismo do seu trabalho na pesquisa, tá? Pesquisa. Pesquisa os detalhes, tudo, tudo, tudo que você puder pesquisar. E outra, quando você terminar o seu bebê, você checa se você fez todos os detalhes. Até a marca de vacina deles é diferente. Eu não sei, não tenho filhos pequenos para dizer, mas eu sei que lá é como aqueles testes que a gente faz para quando tem para saber se tem alergia, que tem aquela monte de pontinhos. A vacina deles é diferente, tá? O bebê nasce no Japão, pelo menos, que eu acompanhei, o bebê nasce e fica 10 dias no hospital. Ele não vai para casa no dia seguinte, tá? É como se fosse um quadradinho, como se fosse um mapa genético, com vários pontinhos, muitos pontinhos. É uma vacinação bem diferente, tá? Eu vi isso nos meus netos. Eles ficam no hospital por 10 dias. Por quê? A mãe aprende a amamentar, aprende a dar banho, aprende a cuidar, aprende a cortar a unha, cortar o primeiro cabelinho, se tem cabelinho para cortar. O meu neto mais velho nasceu com pouco cabelinho, a minha neta nasceu com muito cabelinho, então faz diferença, tá? O umbigo, né? Tem que prestar atenção nisso, porque eles ficam 10 dias no hospital, eles saem de lá, o coto umbilical já não tem mais. A criança vai para casa bem, a mãe muito bem, e a minha nora fez 2 cesáreas. Pelo fato dela ser oriental, ela é menor, meu filho tem quase 2 metros de altura, ela teve filhos grandes, então ela fez 2 cesáreas. Ela saiu do hospital maravilhosa. Outra coisa, a cesárea no Japão, ela é vertical, ela não é horizontal. Então a musculatura, ela fecha ali, fazem aquela costurinha, a musculatura volta ali para o seu lugar, nada aqui é rompido, tá? Os bebês nascem com uma cor natural, não é um bebê que nasce forçado, que nasce, vamos empurrar para nascer. Eu acompanhei isso por 2 vezes, tá? Estou falando das coisas que eu acompanhei, né? Talvez para os japoneses que tem outro olhar, outra visão, talvez tenha uma outra explicação para tudo isso. Mas o que eu acompanhei foi isso, tá?
Eles são sempre redondinhos, né? Os bebês. Depende, Débora. O meu neto primeiro, que hoje tem 8 anos, nasceu uma bolinha mesmo. Uma bolinha com um pouquinho de cabelo. Ele tinha que, sabe, ele era calvo aqui, assim, tinha só aqueles paralamas, assim. Tinha um olho enorme, tinha muita sobrancelha, como tem até hoje, mas era muito grande. Nasceu um bebezão gigante. E ele é muito grande. Então ele era bem redondinho, bem fofinho. Não era gordo, mas era bem fofinho. A minha neta era magrinha, compridinha, com pernas compridas. Né? Então os médicos assim no hospital quando iam ver falaram que ela vai ser uma pessoa alta com pernas longas, talvez mais pro nosso lado, pro meu lado. Eu sou essa pessoa, né? Eu sou uma pessoa de 1,75 m com pernas longas. Eu sou alongada, né? Então talvez ela tenha mais essas nossas características. Não sei se ela fosse uma chinesa pura, se ela teria, né? Com certeza não, porque minha nora é pequenininha, conheci a sogra do meu filho também, não era alta. Eu fui na China. Eu convivi com os chineses, eu vi os chineses de perto, eu fui nos templos, eu vi a rua, eu gosto de andar na rua, porque exatamente quando tem mistura, né? Quando você anda na rua, é muito maravilhoso. Então, para mim, viajar para um outro país, para conhecer outra cultura e captar esses detalhes que para nós servem de informação para a nossa arte, é maravilhoso andar na rua. Então, o que eu vi é que as crianças lá, elas não são gordas. Elas são fofinhas, sabe? Assim, rolicinhas. As perninhas são roliças, mas não tem gordura, tá? E são crianças alongadas, mas não são altas, elas são alongadas. Elas não são crianças com pescocinho mais curtinho. Os japoneses são um pouquinho mais curtinho, mais arredondadinho, né? Mas os chineses não, eles são compridinhos. Boa tarde, Ivone. Eles são mais compridinhos mesmo. Andei bastante na rua, observei as pessoas, observei tudo, a comida, o que, que eles dão para as crianças, como as crianças andam na rua, as crianças não usam fraldas. Tá? As crianças fazem xixi porque a roupinha ela é abertinha no fundo. Não tem essa dificuldade do desfraldar que nós temos, sabe? Ah, sobre as unhas. Olha, é muito interessante isso das unhas, sabe? Porque as unhas dos meus netos, elas são muito chinesas mesmo. Eles têm os dedinhos é mão de pianista que a gente chama, sabe? Aquela mãozinha longa, bem longa, com os dedinhos compridos mesmo, e a unha ela é estreita e muito formadinha, parece unha de mocinha sempre. A minha neta tem unha de mocinha, assim, parece que ela faz unhas, sabe? Então são unhas alongadas. A do meu neto é um pouco menos por ser menino, né? Mas também alongadas, sabe? E são unhas assim mais rosadinhas, bem rosadinha mesmo. Então, essas características são bem importantes.